Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo aqui, vou compartilhar com vocês o que o tradutor da Bíblia, A Mensagem, falou sobre o livro de Salmos. Antes de falar sobre isso, eu quero contar para vocês que eu tenho duas Bíblias na versão A Mensagem. A primeira é essa daqui, que é bem molinha, bem simples de ler. Toda ela é a Bíblia completa, na versão A Mensagem, da editora Vida. E eu uso essa daqui para fazer a leitura aqui no canal, porque ela tem a letra um pouquinho maior do que a outra. A outra que eu tenho é essa daqui. Essa daqui é a Bíblia de Estudos, A Mensagem. Aqui, além da Bíblia completa, tem também os estudos de Eugene Peterson, o autor, o tradutor desta Bíblia. Estudos muito interessantes. A letra dela é um pouquinho menor que a da outra, por isso eu utilizo a outra para ler aqui no canal. E nessa Bíblia aqui de estudos, antes de cada livro, Eugene Peterson traz então informações sobre o livro. E é isso que nós vamos ler aqui nesse vídeo de hoje. As informações que ele traz sobre o livro dos Salmos. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo para que ele alcance mais e mais pessoas. Compartilha com alguém e se inscreve no canal se você não é inscrito. Seja muito bem-vindo. Vamos lá então para a nossa leitura? Salmos. A maioria dos cristãos, durante a maior parte da era cristã, aprendeu a orar com os salmos. Os hebreus, com muitos anos de vantagem sobre nós em assuntos de louvor e adoração, nos legaram esse livro de orações, que contém uma linguagem adequada para responder ao Deus que nos fala. O estímulo para parafrasear os salmos num idioma contemporâneo provém da minha vivência pastoral. Como pastor, eu era encarregado, entre outras coisas, de ensinar o povo a orar, ajudá-los a dar voz às experiências do ser humano e fazer isso de maneira honesta, íntegra. Descobri que não era tão fácil quanto eu supunha. Começar foi fácil demais. O impulso de orar é profundo dentro de nós e está no centro do nosso ser. Assim, praticamente qualquer coisa nos levará à iniciação. Socorro e obrigado são nossas orações básicas. Mas a honestidade e a perfeição não acontecem tão espontaneamente. Diante da perspectiva de uma conversa com um Deus santo que chama as coisas à existência, não é surpreendente que tenhamos problemas. Sentimos-nos estranhos e fora de lugar. Não sou bom o bastante para isso. Vou esperar até que eu purifique minha maneira de agir e prove que sou uma pessoa decente. Ou, então, nos desculpamos por achar nosso vocabulário insuficiente. Dê-me alguns meses ou anos para praticar algumas orações à altura de um encontro sagrado como esse. Assim, não me sentirei tão embaraçado. Minha reação mais comum diante dessas dificuldades é pôr os salmos na mão da pessoa e dizer: vá para casa e ore isto. Você está com ideias erradas a respeito do que é orar. As orações que você encontrará nestes salmos dispersarão suas ideias equivocadas e levarão você à maneira correta de orar. Uma resposta comum por parte daqueles que recebem o meu conselho é surpreendente. Eles não imaginavam esse tipo de coisa na Bíblia. Então, demonstro surpresa com a surpresa deles. Você achava que essas seriam as orações de pessoas boas? Achava que a linguagem dos salmistas era polida e educada? Quando não temos orientação, tendemos a pensar que a oração é o que as pessoas boas fazem quando estão fazendo o melhor possível. Não é. Por inexperiência, supomos que deve existir uma linguagem secreta a ser aprendida se quisermos que Deus leve nossa oração a sério. Não há. A oração é de linguagem elementar, não avançada. É o meio pelo qual nossa linguagem se torna honesta, verdadeira e pessoal em resposta a Deus. É o meio de pôr para fora, diante de Deus, tudo o que há em nossa vida. No entanto, mesmo com o livro de Salmos nas mãos e com meu encorajamento pastoral, as pessoas sempre me dizem que ainda não entenderam. Na linguagem escrita, os salmos sempre soam polidos, educados e sonoros. Como literatura, não tem comparação.
mas como oração, como discursos de homens e mulheres apaixonados por Deus em momentos de ira, louvor ou lamento, essas traduções sempre perdem alguma coisa. Gramaticalmente, são acurados. A erudição por trás das traduções é de primeira qualidade e reverente, mas como orações, elas não estão totalmente corretas. Os salmos em hebraico são simples, não são lapidados, eles não são requintados, eles não são orações de pessoas boas expressas numa linguagem culta. Assim, no trabalho pastoral de ensinar o povo a orar, comecei a parafrasear o livro de Salmos no ritmo e no idioma contemporâneos. Eu queria proporcionar a homens e mulheres o acesso ao imenso alcance da oração e a seu impressionante poder numa linguagem que fosse mais parecida com a deles, que também é a linguagem na qual essas orações, em forma de salmos, foram primeiramente expressas e escritas por Davi e seus sucessores. Continuo querendo fazer isso, pois estou certo de que somente quando desenvolvermos a honestidade em estado natural e a perfeição em nossa oração, nos tornaremos inteiros, verdadeiramente humanos em Jesus Cristo, que também orou os Salmos. D. Salmos são letras de música, metade deles são da autoria de Davi, que começou ainda garoto, trabalhando no ramo de negócios da família, mas chamou a atenção do rei como soldado e como músico. Aparentemente, Davi escreveu canções a vida inteira, até mesmo quando estava fugindo de um rei louco e depois que ele mesmo se tornou rei. Muitos diretores de música do templo também escreveram salmos, assim como Salomão, filho de Davi, judeus prisioneiros de guerra na Babilônia e outros. Da época de Davi em diante, e talvez antes, quando o povo de Deus se juntava para adorar, eles cantavam salmos. Os salmos os ensinavam a falar com Deus, quando as coisas estavam correndo bem, quando havia perigo ou mesmo quando a vida estava em ruínas. Alguns salmos foram escritos quando a nação era forte e todo o povo de Deus se juntava em grandes festivais em Jerusalém para louvar a Deus. Outros foram escritos depois que o templo foi destruído, quando o povo de Deus o adorava em pequenos grupos de estudo bíblico. O contexto: por volta de 1000 a 500 a.C., alguns salmos talvez sejam de data anterior. Na Índia, o Rig Veda, uma coleção de hinos que eram o texto fundamental do hinduísmo, chegou à sua forma definitiva provavelmente em 900 a.C. Esses hinos se prestavam à adoração de vários deuses, especialmente Indra, deus do céu, das tempestades e da guerra. O mais antigo dos poemas hindus é o Upanishad, escrito do século VI a.C. Então, esse foi o texto de Eugene Peterson, o tradutor, autor da Bíblia A Mensagem, que ele traz na sua Bíblia de estudo, a mensagem falando, ensinando sobre o livro de Salmos. Espero que você tenha gostado, que tenha te abençoado. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar aqui a nossa leitura da Bíblia na versão A Mensagem. Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.